Quinta questão. Um circuito elétrico é formado por uma barra condutora CD de comprimento 60 centímetros, resistência interna 5 ohm e move sobre um condutor fixo, dobrado em forma de U de resistência elétrica desprezível. O circuito elétrico encontra-se numa região de campo magnético uniforme de intensidade 2 Tesla, perpendicular ao plano do circuito. A barra condutora CD é puxada e move-se com velocidade de 2,5 metros por segundo. Observe a figura. Está aqui a figurinha. Este símbolo aqui, dessa bolinha aqui, significa dizer que o campo está saindo, perpendicular ao plano. Tá? E o campo é uniforme, significa dizer que a intensidade desse campo é a mesma em todos os pontos do campo. É mesmo em módulo, direção e sentido. Daí nós temos a pergunta, letra A. Ele quer a força eletromotriz induzida no circuito e a energia dissipada durante 5 segundos iniciais do movimento. Considera a intensidade de corrente induzida, que se estabelece de 0,6 ampere. Botando aqui os dados do problema, nós temos que a força eletromotriz é a DDP, né? Vai ser R vezes I. Ou podemos calcular também utilizando o campo vezes o comprimento de onda vezes a velocidade. Então você utiliza uma dessas duas formas. Eu vou usar a primeira, porque ele deu a resistência e deu a corrente. Se ele não tivesse dado, eu utilizaria essa segunda. Substituindo, nós temos 5 vezes a corrente, que é 0,6, vamos ter aí 3 volts. Daí, a energia é potência vezes o tempo. A potência é vezes I vezes o tempo. Substituindo 3, que é a voltagem, 0,6, que é a intensidade da corrente, e o tempo, que é 5 segundos. Agora tomem cuidado, porque às vezes ele dá em minuto, tá? Então vocês têm que 1 minuto, tem 60 segundos. Você faz a regrinha de 3 e você acha o valor. Mas no caso aqui ele já deu em segundo, tá? Não é SI, tá? Daí nós temos 9 Joule. Vamos para frente. Letra B. A intensidade da força que deve ser aplicada na barra na mesma direção da força magnética para manter sua velocidade constante. Despreze os atritos. E aí nós temos aqui a figura original. Pela regra, vejam que o campo, vamos usar a regra da mão direita. O polegar aqui é o campo e os dedos aqui dão o sentido da corrente. Vejam que como o campo está entrando, vejam aí como o campo está entrando nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, o campo está saindo, no caso, saindo. Se estivesse entrando, tá? Se estivesse entrando, você teria a corrente percorrendo o sentido contrário, tá? Então aqui você tem aqui nesse sentido, no sentido anti-horário, o campo saindo. Se o campo estivesse entrando, a corrente estava no sentido contrário aqui, tá? Então aqui é o sentido da corrente. E aí, utilizando a regra da mão esquerda, você tem que a força magnética está neste sentido aqui, tá bom? Então você vai utilizar essa regra aqui, a regra na mão esquerda para ver o sentido do campo, e nesse sentido aqui você tem a força dada, tá? Ok? Então, daí nós temos que o comprimento é 60 centímetros, transforma para metro. A força magnética vai ser o campo vezes a corrente vezes o comprimento vezes o seno do ângulo. O ângulo aqui é 0 graus, porque é 90 graus, né? Porque você tem que o campo está perpendicular, né?
ao fio. Então você substitui aqui 90 graus. Fazendo as continhas, você tem que a força é BU. Tá? Então a força vai ser o campo que é 2 a 0,6 que é a intensidade da corrente, comprimento 0,6, fazendo essas contas vocês têm 0,72 newtons.